Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui fora hoje com os meninos. Deixa eu tentar fazer um vídeo aqui. Gente, como que vocês estão? Como que tá a vida de vocês, o trabalho, onde vocês estão? Como que tá a situação? A vida tá cara aí também? Aqui tá muito caro, aluguel tá caro, casa para comprar tá caro, comida para você comer tá tudo caro. Então, se vocês for fazer alguma coisa para mudar, para ir para outro país, tem que investir, tem que ter dinheiro, porque para começar em outro... Não, parece que tem um cisco. Para começar em outro país é muito caro, sabe? A vida tá muito cara mesmo. E tem um casal que chegou aqui tem um mês e pouco que eles chegaram. Eles já estão indo embora, porque eles falaram que a vida tá muito cara aqui. Então, se você pensa em ir pra fora, planeja, gente. Planejamento é tudo. É planejar, é juntar um dinheiro para quando chegar não passar dificuldade. Porque, eu vou para outro país, vou ganhar dinheiro, lá ganha em dólar. Ganha em dólar, mas paga em dólar também. Então, isso que vocês têm que colocar em conta, né? A história que eu vou contar hoje é de um cara que tentou em um país, viu tráfico de mulheres, viu muita coisas, passou aperto, ele levou calote. É a situação quando você chega num país igual esse casal que já tá indo embora aqui também, passou por dificuldade, tá passando por dificuldade, e o pior ainda é que eles levaram calote. E o que eu vejo aqui em Toronto também, gente, é pessoas alugam casa estando no Brasil. Eu já vi, pelo menos mês passado, umas 3 pessoas que fizeram isso e levaram calote. Então, assim, se você vai para algum lugar, espera chegar, arruma um motel, porque você chegar e ficar na casa dos outros é ruim. Mas é melhor você ficar na casa dos outros ou ficar num hotel do que você levar um calote, igual o povo tá levando aqui. Então, são muitas coisas. Muita gente também, quando tinha muito depoimento do Caicai, falava, meu primo vai me dar suporte, não sei quem vai me dar suporte. Chegava no país, não tinha suporte nenhum, porque a família não queria dar esse suporte. Então, assim, tem que planejar bem financeiramente. Igual essa história dessa menina aí, passando aperto com criança, né? Tudo tem que ter um planejamento, tem que ver como que é a vida lá, como que é a vida de mãe solteira, como será que é a vida de mãe solteira no país? Eu falo sempre aqui, eu, Ana Paula, não indico nenhuma mãe solteira vir sozinha com o filho, ainda mais criança pequena. Sabe por quê? Olha, se for até 4 anos de idade, a criança é tipo um bebê, né? Então você tem que pagar uma babá. Depois de 4 anos de idade, as crianças vão para a escola. Mas as escolas aqui, gente, é de 9 horas da manhã até 3 horas da tarde. Então, você tem que pagar alguém para ir buscar eles lá. Porque eles não podem ir sozinhos. Acho que a partir de 11 ou 12 anos que eles podem ir sozinhos para casa. Então, se a criança tem 6, 7 anos, você tem que pagar alguém para ir buscar. O salário de mulher aqui não é bom, gente. Mas eu quero ir trabalhar como estética. Ok. Quando você chegar, você não vai ganhar rios de dinheiro na estética, né? Aqui, estética é muito bom para mulher. Ou salgado, bolo, seja lá o que for. A área de estética é muito boa. A área de salgado, de bolo. Mas no início nada é bom, até o povo te conhecer. Oi! Então, assim, pra você começar em qualquer outro país, seja de estética, pra mulher, gente, pra mulher não ganha dinheiro. Faxina não ganha dinheiro. Ganha dinheiro, sabe o quê? Se você vai ganhar dinheiro, sabe o quê? Se você chegar e já tiver sua casa. Agora, você trabalhar e limpar a casa pros outros. Quem vai ganhar dinheiro é quem que tem a casa pra limpar. Agora, você que tá trabalhando pra menina que pegou a casa, você não ganha não. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dólares. Isso, se você for uma ótima profissional, até 20 eles pagam 20 dólares a hora. Sim, é isso. Então, assim, pra mulher, a área aqui de limpeza não é bom, não. Aí depois de 1 ou 2 anos, se você conseguir umas casas pra você, aí você consegue ganhar melhor. Agora, pra mulher mesmo ganhar dinheiro, que eu falo, estética, salgado, gente, salgado, fazer pizza, lanche para vender, docinho, bolo, essas coisas de comida brasileira. Tem uma brasileira aqui que abriu sushi, tá muito bom, tá crescendo cada dia mais, fico feliz por ela, é uma empreendedora maravilhosa, né? Então, assim, gente, falando demais, né? Para homem,
eu acho que não tem o que falar, né? Para homem, todo mundo sabe que construção tem que pegar no pesado, mas ganha bem, principalmente aqui. Tem um colega nosso que chegou, gente, vocês não acreditam, ele não tem nem 5, 6 meses, né, que ele chegou, ele já tá ganhando seus $47 a hora. Imagina, então o homem é outros 500. O homem é outros 500. E aqui no Canadá, eu acho muito bom para homem. Muito bom para homem na construção. Você tem que ter vontade de trabalhar. Quando eu falo assim, para você ir para fora, você tem que ter vontade e força para trabalhar. Porque aqui é onde o filho chora, a mãe não vê. Você chora de trabalhar e é isso, você vê o dinheiro, principalmente homem. Por isso eu falo assim, quando você vem com homem, é melhor para você ganhar dinheiro. Porque mulher sozinha aqui, é isso, gente, mulher não dá. Por isso que assim, muitas vezes, eu não indico mulher vir sozinha com criança, porque não tem com quem deixar filho, você trabalhar, fazer hora extra. Eu lembro quando eu era sozinha aqui, dia de semana eu trabalhava numa fábrica. Quando era final de semana, sexta, sábado, domingo, eu trabalhava em bar português. Eu não tinha vida. Eu trabalhava de segunda a segunda, gente. Eu não tinha vida. Eu fiquei quase 4 anos assim, trabalhando direto. Mas graças a Deus, mudei. Vida nova, tudo diferente. Então, gente, resumindo, se você tem alguma história para contar, seja de imigração, Canadá, Estados Unidos, que você foi, levou calote de alguém e já voltou para o Brasil, que você tem alguma história, seja do Kaikai que passou agora, entre em contato comigo, será um prazer ter você aqui no meu canal. Meu nome é Ana Alves, sou de Ipatinga, do Vale do Aço, moro aqui, ó. Olha como que tá lindo, gente, pura folha, olha. Agora eu moro em Bradford. Bradford é 30 minutos de Toronto, né? Mudamos pra cá, uma cidade menorzinha. Tô amando, tô apaixonada em morar em cidade pequena, porque Toronto tá muito perigoso, muita muvuca, muita bagunça, e eu tô amando morar aqui, né? E é isso, se vocês têm algum vídeo de alguém que já foi para tentar o visto, chegou aqui, não deu certo, ou tentou a vida aqui, foi embora. Tem gente que com 3 meses vai embora, a gente não consegue morar aqui por causa da situação da vida que é aqui. Aqui as pessoas são muito frias, as pessoas são muito secas. E é isso, você tem que estar planejando, conhecer, ver vídeo, perguntar a amigos que moram, como que é. Não é só ver o que a pessoa tá postando no Instagram, né? Ah, a Ana Paula tá postando, a Ana Paula tem uma casa, a Ana Paula tem um carro, mas não vê a história, o que a Ana Paula passou. A Ana Paula tem 12 anos, né? Então é isso, você tem que estudar. Se eu estivesse no Brasil, com certeza também, do jeito que eu sou esforçada, não, mas eu sou muito trabalhadeira, gente, graças a Deus. Aí no Brasil também eu trabalhava muito. Eu acho que eu já teria minha casa também, né? Então é isso, independente de onde você esteja, tem um objetivo, corra atrás. E é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Se tiver algum depoimento, será um prazer. Não precisa só ser depoimento do Kaikai, gente. Vamos mostrar as histórias. Gente, eu tô precisando de depoimento de pessoas que já foram pelo Kaikai. As crianças. Que já foram pelo Kaikai e tá aí já há um tempo. Eu tô precisando muito de depoimento, assim, pra mostrar a realidade dessas pessoas. Como que tá. Um beijo, falei demais hoje. Eu tava precisando desabafar um pouquinho com vocês, mas eu tô com muita saudade. Minha boca tá toda ressecada. Eu fiz microlabial, ó. A gente sempre inventando, né? Tentando fazer. Pra quem não sabe, microlabial é aquele batom permanente, né? A gente só passa um brilho labial e já fica de batom. Você já acorda de batom. Oi, dá oi pro povo. Oi, povo. Oi, mamãe. Eu sou Ana Luísa. Eita, todo catarrento por causa do frio. Beijo, gente, com Deus. Muito obrigada por estar no meu canal. Muito obrigada por estar seguindo o meu canal. Me segue lá no meu Instagram também, que é Ana Paula Alves 29. É um prazer ter vocês lá, ver o meu dia a dia, o que eu faço, né? E fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Oi, Ana, tudo bem? Eu vou mandar aqui um áudio contando, né, na realidade, como é que foi meu processo aí de imigração do Brasil pela Europa e até parar aqui em Portugal.
Eu me chamo Mário, né, para o pessoal que estiver assistindo aí. Quero dar os parabéns aí pelo seu canal, né, por dar a voz para gente que passou por situações complicadas para que outros não passem. Então vamos lá. Eu trabalhei 9 anos na Marinha e vi que no Brasil não tinha aquelas condições que eu queria, né, para minha família, para minha vida, né, para o meu futuro. Não tinha segurança. Eu sou do Rio de Janeiro e tinha que fazer 125 quilômetros por dia para trabalhar, mais 125 para voltar para casa, aquele trânsito infernal. E chegou a época que era para fazer a renovação do contrato no quartel ou ir embora. Eu preferi ir embora, esperei a minha rescisão cair, fui para Balneário Camboriú ficar lá com a minha mãe. Passei uns meses, a indenização caiu. E eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vi uns vídeos, naquela época o YouTube não era conhecido, mas assim, essa parte de vídeos de pessoas que estão em outros países, contando o dia a dia, contando experiência, não era tão propagado, né? Não tinha tanta informação como tem hoje. E o que eu fiz? Eu pesquisei sobre países para poder estudar, países onde o custo de vida era mais baixo, países onde, por ser brasileiro, facilitaria em alguma coisa, né? E cheguei à conclusão que na Nova Zelândia, seria muito bom, seria muito importante emigrar para lá, porque tinha uma série de vantagens. E isso foi minha pesquisa. Eu passei 6 meses pesquisando sobre a Nova Zelândia, sobre vistos, sobre lugares para trabalhar, fiz contato com pessoas, empresas, salários, enfim, tinha tudo, quarto já para morar, tinha tudo. Faltando uma semana para o dinheiro cair, e eu não sabia quando que o dinheiro realmente ia cair na conta, que quando a pessoa dá baixa do quartel é assim, ela sabe que ela vai receber, mas ela não sabe quando, nem quanto. E uma semana antes eu comecei a assistir vídeos sobre a Itália, né? Então fui pesquisando sobre a Itália e vi um vídeo de uma moça que falava que na Itália brasileiro não pagava um valor tão grande para estudar. Eu falei, bom, então vou para a Itália, estudar e começar minha vida lá. Né? Na semana seguinte caiu a minha indenização, foram 12 mil reais, se não me engano, e eu comprei a passagem para a Itália, que foi 4.500 reais, comprei um seguro de saúde de mais 500 reais, 500 e pouco, e fui para lá. Eu sei que eu cheguei na Itália, fiz conexão, foi naquela época das Olimpíadas no Rio de Janeiro, no Brasil e tal, e eu viajei junto no mesmo voo que aquela comitiva, aquele pessoal das Olimpíadas da Itália. Eles estavam voltando para a Itália e eu fui junto no voo. Quando nós descemos em Roma para fazer a conexão, eu me deparei com uma coisa totalmente diferente que eu nunca tinha visto, que era 30, 20 cidadãos diferentes, né? Nacionalidades diferentes, países, culturas, todas convivendo no mesmo lugar, que era aquela fila para passar no raio-x, passar na imigração. Fiz a conexão ali, fui chamado para o lado para aquela... Não foi uma salinha, mas eles separavam as pessoas do lado, que eles tinham, sei lá, uma desconfiança, alguma coisa assim. Fui eu, mais 2 brasileiros e um outro estrangeiro. Fomos parados, eles pediram para abrir a mala, aquela mala de mão que a gente carrega, pediram para ver documento, levaram meu passaporte lá para dentro e ficaram lá fazendo as pesquisas deles, vendo se era falso, vendo se tinha algum problema. Perguntaram o que eu ia fazer na Itália, o que eu ia fazer em Roma. E eu falei, vim ver a Torre de Pisa, vim ver o Coliseu, e eles brigavam comigo porque minha pronúncia não era certa. E eu, não, mas eu vim de férias, eu vim passear. Pronto, e aí passei, depois de ali uma meia hora na sabatina deles, passei e comecei então a fazer a escala para ir para Florença, né, para Firenze. E quando eu fui para Firenze, eu fiquei lá, cara, eu fiquei uns 10 dias no hostel que eu tinha alugado, que eu tinha feito em reserva. Só que assim, eu fui no mês de agosto. E no mês de agosto, na Itália, eles praticamente fogem daquilo ali, daquelas cidades, e vão para a costa, vão pro litoral, vão para as praias, vão para outros países. E assim, nenhum mercado praticamente fica aberto. Aqueles que ficam, tem as coisas muito caras. Aqui a gente tem muito mercadinho de indiano,
né, na Europa, nem os indianos abriam. Então aquilo começou a ser muito estranho. Aí eu falei, cara, como é que eu vou arrumar um emprego aqui? Beleza, saí dali, falei, bom, aqui eu não vou conseguir arrumar trabalho. 10 dias no hostel, tudo fechado, não dá. Peguei um voo para Pisa. Cheguei em Pisa, peguei um táxi, fui para um hostel que eu tinha feito a reserva. Esse hostel, eu vi a coisa mais bizarra que eu já tinha visto aqui, que eu já vi aqui na Europa. Cara, eu bati o pé lá no hostel, era tudo abandonado. Tudo abandonado. A frente, o gramado era todo largado, a casa toda velha, janela quebrada. Fui atrás para procurar quem que era o atendente, se tinha alguém responsável, não tinha ninguém. Eu fiquei, cara, que lugar estranho. Quando eu fui na porta principal, eu vi que a porta tinha aquele leitor de digital. Pensei comigo, bom, deve ser normal deles aqui. Bati na porta, ninguém respondeu, esperei um pouco. Quando eu virei e fui embora, um cara abriu a porta. Nisso que ele abriu a porta, eram romenos, né? Depois eu fiquei sabendo quem era, mas eram romenos, e lá de dentro do corredor que dava na porta, saiu uma mulher gritando, juro, saiu uma mulher gritando, help, 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 help me, help me. E eu, gente, o que está acontecendo aqui? Ela saiu do banheiro gritando, saiu nua, saiu pelada, saiu correndo em direção à porta. Saiu um cara junto com ela de dentro do banheiro, agarrou ela pelos cabelos e levou ela de novo para dentro do banheiro. O outro fechou a porta na minha cara, eu virei as costas e fui embora, assustado com as malas, fui embora com tudo. Passou. Fui para a estação de comboio, né, para a estação de trem. Fiquei lá no Wi-Fi procurando um outro hostel, quando eu encontrei um hostel de um brasileiro. Fui lá, na realidade era coisa de 1 quilômetro de distância na mesma rua, mas o taxista me cobrou quase 50 euros para me levar, dando uma volta pela cidade, aquela coisa toda, né? Deu um golpe ali. Depois, quando eu cheguei nesse hostel do brasileiro, eu falei, cara, aconteceu uma situação assim, 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 como essa menina foi arrastada para dentro. Ele falou, você foi no hostel dos russos e dos romenos. Eles são procurados e são indiciados aí aqui na cidade por causa do tráfico humano, né? Por causa do tráfico humano. Eu falei, cara, então provavelmente foi uma situação dessa. Ele foi lá, deu queixa e tudo mais. Eu, como tinha acabado de chegar no país, fiquei muito preocupado de me envolver com isso, mas ele tomou as providências lá. Não sei o que aconteceu. Passou uns 15 dias que eu estava lá em Pisa procurando emprego, não tem. A cidade é maravilhosa, a cidade é linda, turisticamente falando, perfeita. Mas para começar a vida é muito difícil. Esse foi o meu ponto de vista, né? A cidade é muito pequena e tudo gira em torno da torre. Então são 4 quilômetros de assim, comprido, e na lateral tem mais alguns quilômetros. Então você roda tudo aquilo ali só na parte da manhã. O que eu fiz? Procurei emprego durante uns 10, 15 dias. Esse dono do hostel precisava ir para uma outra cidade para fazer o documento da esposa dele, me deixou como administrador do hostel, me deixou como gerente do hostel. Falou, olha, você pode ficar aqui, você tem que fazer só o check-in e o check-out do pessoal. E pronto, quando eu voltar, eu pego de novo as atividades e você, esse tempo que ficar aqui, não precisa pagar o quarto que você está dormindo. Tudo bem. Como eu pagava 20 euros o dia, achei aquela economia muito boa. Fiquei lá. Quando ele voltou, não sei que problema que deu, ele voltou totalmente diferente. Pegou as minhas coisas, falou assim, olha, você não vai ficar aqui de graça. Se você está achando que você veio para cá para ficar nas minhas custas, você pode sair daqui agora. 2 dias depois eu já estava na rua, sem ter o que fazer, sem ter para onde ir. E os 1.100 euros que eu tinha conseguido, 1.200 euros que eu tinha conseguido levar para a viagem, eu tinha que comprar um telefone, porque naquela época me disseram que o telefone lá não funcionava, né? O chip do Brasil não funcionava no de lá. Então eu gastei 700 euros num telefone sem ter necessidade. E isso foi um golpe lá de uma operadora que eu não vou nem falar aqui para não dar publicidade para eles, publicidade gratuita. Mas assim, passou, né? Peguei ali o dinheiro que tinha sobrado, eu ainda tinha mais uns 300 euros, mais ou menos, e fui para a estação de trem, peguei um trem
de Pisa para Gênova. Isso eu saí de manhã, cheguei em Gênova de tarde. De Gênova eu peguei um trem para Marseille, na França, né? Cheguei lá 10, 11 horas da noite. Quando deu meia-noite, eles fecharam tudo. Eu não sabia, a falta de informação é muito ruim e eu não sabia, mas eles fechavam a estação da meia-noite até as 4 horas da manhã por causa dos atentados. Foi naquela época que teve os atentados na França, em 2016, bomba explodindo, teve tornado, sei lá, teve problema lá desses de climáticos na Itália. Então, assim, tava todo mundo meio alvoroçado ali na fronteira. Eu peguei lá de Marselha, nós ficamos do lado de fora da estação. Aquela foi uma experiência que não tem preço, não tem como tentar descrever para vocês o que se passou ali. Tinham dezenas de homens, mulheres e crianças, né? E todos falando línguas diferentes. Um falava russo, outro falava ucraniano, outro falava português, outro falava espanhol, era casal de Barcelona, casal de Madrid, era outro que era inglês, o outro era, sei lá, de Londres. Cara, era muita coisa diferente, americanos. Então, assim, o que a gente fez? Instintivamente, nós colocamos as crianças no meio de uma roda, numa espécie de banco que tinha lá. As crianças ficaram ali no meio com as mães, com as mulheres, né? Com as mães. Em volta das mães ficaram as mulheres e em volta das mulheres, pro lado de fora, ficamos nós, os homens, sentados no chão, meia-noite, no frio de Marseille, na França. Uma coisa horrível do lado de fora da estação. Drogados passando de um lado para o outro, mexendo com a gente. Durante 4 horas foi esse terror que nós passamos. Eu consegui conversar com um casal que estava indo para Madrid e eles falaram, você está indo para onde? Eu arranhando um pouco no espanhol. Falei, não, estou indo para Portugal, porque eu consigo falar português, então eu acho que vai ser bom para mim ir para lá, que eu vou conseguir arrumar emprego mais fácil. E fui falando com ele, não, preciso ir, e eles foram me dando as dicas de como fazer para chegar até Portugal, fazendo baldeações, né, no caso. Beleza, saí dali de manhã, comprei uma passagem pela internet, né, com muito medo de ser clonado o cartão, de estar gastando o restante do dinheiro que eu tinha. Enfim, fui comprando as passagens, os trechos. Pasmem que os tickets, né, das passagens de autocarro, dos ônibus, de um país para o outro, custavam entre 25 e 30 euros. Então eu fui da França, de Marseille, passei por Cannes, passei por uma série de coisas. Ali, de Marseille até Barcelona, eu paguei 27 euros. Né? Fui para lá, passei o restante do dia todo. Cheguei lá, depois de um dia inteiro de viagem, cheguei lá por volta das 5 horas da tarde e só saía ônibus, né, da Espanha, no caso, naquele dia, se fosse de Madrid. Então eu tive que esperar um ônibus que saísse de Barcelona para Madrid, para depois de Madrid poder ir então para Lisboa. Beleza, peguei, comi isso tudo sem tomar banho, sem ir à casa de banho, né, sem ir ao banheiro, porque estava tudo fechado. Dentro do ônibus, para quem não sabe, eles cobravam naquela altura 1 euro, 2 euros para você poder usar o banheiro dentro do ônibus. Para poder carregar o telefone, custava 1 euro, 15 minutos de recarga dentro de uma caixinha que o telefone ficava lá. E você tinha que ficar na frente do telefone esperando ele carregar durante aqueles 15 minutos. Se você saísse, eles não se responsabilizavam por aquilo e você perdia o dinheiro e o telefone. Então, assim, depois de conseguir chegar em Madrid, às 4 e pouca da manhã, 5 e pouca da manhã, eu consegui pegar um ônibus que ia para Lisboa, então. No meio do caminho, a gente passou por muita cidade, eu consegui ver um cartaz de um site que, pronto, de uma OLX daqui, né? E então pesquisei um quarto e chegando, comprei um chip de Portugal, falei com a dona da casa lá, do lugar que ela recebia as pessoas, tipo uma pousada, vamos dizer assim. E ela ficou impressionada, porque eu demorei 4 dias para vir da Itália para Portugal, fazendo essas baldeações. E quando eu cheguei, eu passei 3 horas sentado na cama sem conseguir me mexer.
A única coisa que eu conseguia fazer era chorar e agradecer a Deus por estar ali, porque eu tinha passado muito mal, eu tive uma infecção intestinal por causa do que eu comi em Barcelona. Eu comi uma sandes de presunto, né? Só que assim, presunto em espanhol não é presunto. É aquela perna do porco, sabe? Aqui em Portugal a gente chama de fiambre, né? O nosso presunto brasileiro. Lá na Espanha, presunto é presunto mesmo, é aquela pata do porco defumada que tira aquelas lascas, né, e fazem sanduíches com aquilo. É uma delícia, aquilo é realmente maravilhoso. Só que já estava num calor de 37 graus, sabe Deus lá quanto tempo aquilo na vitrine. Eu vou gravar um outro áudio para não ficar tão longo. E aí, eu cheguei em Lisboa, fiquei num bairro, né, assim, residencial, mas que fica no centro de Lisboa. Para vocês terem uma noção, eu cheguei em 2016, em agosto de 2016. Naquela época, o salário mínimo era 530 euros. E esses 530 euros dava para você fazer muita coisa. Com 20 euros, você ia e fazia uma compra de semana. Você comprava frango, comprava pão, comprava leite, comprava arroz, comprava macarrão, comprava azeite, comprava muita coisa. Com 20, 30 euros você fazia a feira da semana. E um quarto custava uma média de 120, 130 euros. Eu paguei, nesse quarto que eu fui morar, eu paguei 240 euros. Isso que foi, 240 euros. E comecei a procurar emprego. Eu liguei para minha mãe e falei assim, olha, eu tô aqui, cheguei bem e tal. Isso foi num domingo. Foi num sábado. E ela falou assim, o que você vai fazer agora? Eu falei, mãe, eu vou descansar até segunda-feira. E a partir de segunda-feira eu vou procurar trabalho. Né? Ela falou, quanto é que é ordenado? Eu falei, 530 e tal. Tô pagando 200 e pouco aqui no quarto. Mas eu acho que dá. Falei isso para ela. Passou. Ela virou, depois de conversar, né, falei lá com o pessoal da família, ela virou para mim e falou assim, tá, mas você foi para a Europa para descansar ou você foi para a Europa para conseguir alguma coisa diferente do que você tinha no Brasil? E aquilo, mesmo sendo um choque de realidade, eu estava muito cansado, 4 dias viajando, eu estava imundo, sujo, eu levei 3 horas para levantar e caí a ficha de que eu estava numa casa, que eu estava num apartamento, apesar de estar dividindo o quarto com uma outra pessoa. Depois eu vou contar sobre isso também, mas, quer dizer, foi um lugar que me acolheu, que eu me senti em casa logo que cheguei. E mesmo assim, aquela pancada da realidade, cara, o que você está fazendo aí? Me fez acordar. O que eu fiz? Fui pesquisar nos sites de busca aqui de emprego. Entrei nos sites, tal, tô lá vendo, tinha quartos, tinha apartamento, tinha um monte de coisa, carro para vender. Fui lá na vaga de emprego, pesquisei. Naquele mesmo dia eu consegui 2 empregos. É impressionante, eu conto isso, às vezes as pessoas duvidam. Mas tinha lá, entre as vagas tinha pasteleiro, né, e churrasqueiro. Eu falei, bom, pasteleiro deve ser fácil, porque fazer pastel deve ser o quê? Pastel de feira, né? Pastel de feira. Eu vou então pra praça, vou com um pastelzinho lá e ajudo a fritar. Ajudante de pasteleiro deve ser isso. Depois que eu fui descobrir que o pasteleiro aqui é o padeiro no Brasil. E eu não tinha noção nenhuma do que um padeiro fazia. Óbvio que era pão, mas eu não fazia noção de como é que se fazia para chegar no resultado do pão quentinho. Eu falei, cara, não vai dar certo. Mas já tinha entrado em contato com a empresa. Fui para o lado do churrasqueiro. Imagina só, o ordenado base, né, o mínimo daqui de Portugal na época era 530 euros. O restaurante me ofereceu 750. Era um ordenado e meio. Né? Fui trabalhar lá, só que a distância era assim, eu gastava 10 euros para ir trabalhar. Era muito longe, ficava em Cascais, lá no Alto Cobre. Para quem conhece, sabe que é difícil. Não é só você sair de Lisboa, pegar conduções, né, até Cascais. Você tinha que chegar em Cascais e depois ainda tinha mais 40 minutos para subir para o Alto Cobre. Cascais, para quem não sabe, é uma vila de pescadores que é muito famosa, é muito bonita e
Dentro dessa vila tem como se fosse uma montanha, né, um monte, e lá para cima fica a parte antiga da vila, ou seja, onde ainda tem os familiares dos pescadores, ou seja, o pessoal que não se mudou, né, não se rendeu ao glamour da vila. Então eu fui para lá trabalhar, 10 euros por dia. Eu falei, bom, ele vai me pagar, conversei direitinho o horário que era horário repartido, né? Então eu saía de manhã, tinha que estar lá às 9 da manhã, eu saía de casa às 7. Então eu saía às 7, ia no transporte até Cascais, demorava quase 2 horas lá. Depois que eu chegava no Alto Cobre, eu ia pegar no serviço de churrasqueiro até às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde tinha horário repartido. O restaurante fechava e a gente só ia reabrir de novo às 6 horas da tarde. Todo mundo ia embora para casa e eu ficava lá na despensa. Eu conversei com o dono, ele me autorizou a ficar no depósito e eu ficava deitado em cima daquelas paletes de água, paletes de refrigerante, aqueles galões de cerveja, né, de chopp e tal. E ele deixava eu ficar ali. Eu passava 3 horas debaixo de uma telha de amianto num verão terrível. E, assim, para quem não vive na Europa ou nunca teve oportunidade de sair do Brasil, não tem a noção de como que o sol parece que é mais claro, é mais forte aqui. E incomoda muito, e parece que esquenta muito mais. Então, assim, eu ficava lá essas 3 horas e a impressão que eu tinha era que demorava muito mais. Depois das 3 da tarde, das 6 da tarde, quando a gente voltava a abrir o restaurante, ficava lá até as 10 da noite. Esse era o meu dia de trabalho. Dando graças a Deus, estava lá das 7 da manhã até as 10 da noite, e depois pegava mais 2 horas de condução para casa. Eu chegava em casa 00:30, por aí, mas os transportes públicos em Lisboa funcionam muito bem. Então aquilo até dava bem. Depois de quase um mês, eu fui me mudar para uma casa que eu consegui alugar, um quarto nessa casa, onde os meus colegas de trabalho tinham alugado a casa. Então era um anexo que eu podia morar lá. Assim, morei lá 15 dias. Era tanta festa, tanta coisa que a polícia foi lá, foi complicado, foi complicado. Todo dia tinha festa, todo dia tinha farra. Eu tinha que dormir não era um quarto, era um anexo da casa, né? Era tipo uma despensa. Não é uma despensa, é tipo uma dependência de empregada. Por exemplo, eu tinha um espaço onde podia estender roupa, onde guardava, por exemplo, a máquina de lavar, onde guardava, por exemplo, um botijão de gás que não tivesse sendo usado. E aqui a gente tem um negócio chamado esquentador, né? A maioria das casas são de gás canalizado. E você liga, o aquecimento automaticamente gera, por causa do fluxo da água, né? Gera ali uma chama nesse esquentador e ele vai esquentando a água que passa dentro da tubulação que vai para casa. Eu dormia debaixo disso. Eu passei quase um mês dormindo debaixo disso. Toda vez que alguém ligava a água nas festas que tinha lá na casa e tudo mais, eu via aquela chama acesa e via o esquentador funcionando e acordava com aquilo até as tantas da madrugada. Depois disso, não tenho o que me queixar das pessoas, mas essa foi uma situação real que eu passei quando aceitei ir para lá. Mas era mais perto do trabalho, ficava coisa de 20 minutos a pé. Então, para mim, era melhor do que ter que fazer 4 horas de transporte, né, de deslocação, todos os dias. Depois, mas isso, o meu quarto, aquele primeiro quarto, estava pago. Quando eu terminei de trabalhar lá, que o cara que foi na hora de receber, ele não quis me pagar. E aí veio a minha primeira decepção em Portugal. Porque prometem mundos e fundos, mas na hora de pagar, como você não tem documento, eles não querem te pagar. E aí eu comecei a ter problema. Fui no restaurante, eu tenho 1,97 m e assim, sou bem grande. E fui lá e não foi uma questão de intimidar ou de coação, nada disso, mas foi uma questão de me posicionar e falar, você prometeu tanto, você vai me pagar. E esperar e fazer com que ele me pagasse. Me pagou no final do dia, fui embora, voltei para Lisboa. Cheguei lá, a dona do quarto, que eu tinha pago para ficar, ela já tinha alugado o meu canto, o meu lugar, a minha cama, para outra pessoa. O rapaz que morava lá junto comigo nessa primeira vez,
o Christian, nós somos muito amigos até hoje. Ele mora lá para o Algarve, eu moro aqui pro lado de Santarém. Apesar disso, a gente ainda tem uma amizade muito grande. E o que aconteceu? Ele ficou morando lá e eu tive que ir para outro quarto. Não tinha trabalho, eu tive que esperar o quarto vagar, então dormia na sala, no sofá, uns 2, 3 dias até o outro quarto esvaziar. Nesse meio tempo, eu falei, cara, eu tinha 20 euros, eu tinha mesmo 20 euros. Eu falei, cara, eu preciso trabalhar. E a única coisa que eu sei fazer aqui, porque as pessoas não sabem, mas quando você imigra, você tem que nascer de novo, né? Você briga para poder nascer, para você ter um registro de nascimento, para você ter um documento, por exemplo, um NIF, né? Um número de segurança social. Você luta para isso, para essas pequenas coisas que parecem ser pequenas, mas que pra gente que não tem, são grandes coisas. Eu tive que pagar 50 euros para a pessoa poder tirar o meu NIF, para a pessoa ser minha representante fiscal. Depois daí eu consegui tirar os outros documentos, mesmo eu indo atrás e descobrindo como é que funcionava, sem precisar pagar mais ninguém. Mas até descobrir, assim, consome muito. Então eu falei, poxa, eu preciso trabalhar. Eu tinha 20 euros na mão, falei, cara, o que eu posso fazer? Eu posso falar, vou trabalhar nas vendas. Fui trabalhar num call center, né? E assim, eu nunca tinha trabalhado com venda, com atendimento direto ao público. Em um mês, eu consegui vender 2 serviços de telefonia, só que não foram feitas instalações. E lá funcionava assim, eles prometiam base e depois tudo que você vendia era comissionado. Só que na hora de pagar, eles não queriam saber disso, eles só queriam pagar o base, porque não tinha sido instalado. Concordo. Então, certíssimos. Mas como que você paga suas despesas se a questão da instalação não foi problema seu? Não é verdade? Então, uma pessoa que trabalhava comigo, a Cristiana, sou muito grato a ela, ao namorado dela, porque passaram um recibo para eu poder receber. Porque aqui em Portugal é assim, se você é trabalhador independente, você precisa passar recibos, né, para poder ser descontado o imposto para a empresa e tudo mais. E eu não tinha, né? E eles descontaram para mim, fizeram para mim, pagaram o imposto por mim, para eu poder receber. Com esse dinheiro eu paguei meu quarto, que já era um outro quarto mais barato, né? Um quarto de 150 euros, e eu recebi 170. Fiquei novamente com 20 euros no bolso. Esses 20 euros eu fui trabalhar com venda porta a porta. Fui trabalhar vendendo eletricidade. Aqui você pode escolher dentre as 24 empresas, que são empresas de faturação de energia. Você pode escolher qual é a empresa que você quer trabalhar, né? Qual empresa você quer ter em casa, tanto para luz, para o gás. E a gente fazia venda. Pronto, comecei a trabalhar lá. Em uma semana eu ganhei 20 euros. Falei, caramba, nunca mais que eu saio dos 20 euros. Porque lá eles pagavam a semana. Toda sexta-feira eles pagavam. Falei, caramba, o que eu posso fazer para aumentar esse valor? Eu preciso vender mais. Em 3 dias eu fiz 20 euros. Falei, cara, então eu preciso vender mais. Na segunda semana, eu já fiz 150 euros. Eu falei, opa, já foi o dinheiro da casa. Apesar dos valores serem pequenos, para mim, que estava descobrindo uma nova profissão, era uma conquista muito grande, né? Era uma conquista muito grande. Eu sei que na terceira semana, que no caso seria a segunda semana inteira, eu bati a meta para ser promovido na empresa. Cheguei em casa. Quando você era promovido, você ganhava um carro, não o seu mesmo, mas você ficava com um carro que era da empresa, ficava à sua disposição. Então, naquela empresa de vendas, eu comecei a chegar em casa na segunda para a terceira semana já com um Seat Ibiza, na altura era 2016. Eu chegava em casa todo dia com um Seat Ibiza 2014, quase um carro do ano. O pessoal que morava na casa achou aquilo muito estranho, falou, cara, como é que pode essa empresa aí, como é que é essa da empresa? E lá tinha aquele esquema de você indicar pessoas para trabalhar na sua rede e tal. Como se fosse uma pirâmide, né? Mas que nós vendíamos eletricidade. Então tinha lá um produto. O que eu fiz? Comecei a recrutar o pessoal que estava na casa. Comecei a recrutar, esse Christian, grande amigo meu, começou a trabalhar lá, a gente começou a fazer formação em vendas, começamos a descobrir como é que fazia para vender para português, porque é diferente. Apesar de você falar português, o nosso idioma mesmo é brasileiro, né? Nós temos aí, vamos dizer, dialetos que não acabam mais, desde os indígenas até
até, por exemplo, regionais. O pessoal de São Paulo fala de uma maneira, o pessoal do Rio fala outra. Apesar de ser português, é muito característico nosso. E o português de Portugal é totalmente diferente. Então a gente tem que se reinventar para aprender a vender, para aprender a se comunicar. Consegui promover o meu amigo, depois ele chamou outros, nós conseguimos os promover, eu continuei crescendo na empresa, me tornei sócio da empresa coisa de 2 anos depois, e aí veio a grande pancada, né? Nós nos tornamos sócios, a empresa abriu uma filial que trabalhava no mesmo edifício. Nós não sabíamos, mas era tudo uma questão de jogada, né, fiscal para fugir a impostos e tudo mais. E acabamos ficando com a dívida da empresa. Né? Essa foi a primeira pancada. Ficamos com a dívida da empresa e a empresa, que na realidade tinha passado a perna na gente, estava lá comprando Porsches, estava comprando casas em áreas muito, muito ricas de Lisboa e de Cascais, e bancando festas e bancando uma série de coisas. Passou-se mais 1 ano e meio nessa outra empresa, também trabalhando com vendas e tudo. Pronto. Aí eu conheci a minha esposa, nós montamos uma empresa também de vendas, conseguimos ali mais alguns marcos de sucesso, e ela engravidou e a gente teve uma bebê chamada Isabela Sobral. E então, assim, a nossa vida mudou do estar na venda, do porta a porta. Eu tive que sair para poder arrumar um emprego fixo, e eu comecei a ver que aquela oscilação do hoje vende muito, amanhã vende pouco, depois vende muito de novo, depois vende nada, para uma coisa consistente. E aí sim eu comecei a ver que a nossa vida começou a andar mais claramente num sentido positivo, né? E conseguimos conquistar, graças a Deus, as nossas coisas. Assim, Portugal foi bom, é ruim? Qual é a minha opinião? Eu acho que Portugal é muito bom, mas Portugal não é para ficar rico, Portugal não é para comprar um Tesla, Portugal não é para você esbanjar, Portugal é para você ter as coisas com dignidade. Você vai fazer o seu churrasco, você não precisa vender voto nem nada disso para comprar picanha. Você pode fazer suas coisas aqui na área da saúde com dignidade, entendeu? Você não precisa pagar um seguro de saúde, por exemplo, de R$1.000 por mês, porque não tem isso aqui. Os seguros de saúde aqui, os planos de saúde aqui são diferentes. Você paga o plano de saúde, mas também tem que pagar o serviço, então não compensa. Mas o serviço de saúde aqui se chama SNS, que é o Serviço Nacional de Saúde. Ele compensa você ir direto, né, nesse tipo de serviço. Por quê? Porque, por exemplo, uma consulta de cardiologia com um médico mais renomado pelo SNS custa, na mesma, os R$3,50, a taxa moderadora, né, a chamada taxa moderadora, ou seja, é o valor que todos os outros médicos ou serviços vão ser cobrados. E se você for doador de sangue, você não paga nem essas taxas, ou seja, você tem atendimento de saúde gratuito pela Rede Nacional de Saúde. Então, assim, se você for doador de sangue, se você for bombeiro, eu digo isso porque no ano passado, né, há 1 ano, eu entrei para os bombeiros, me profissionalizei nos bombeiros, né, tô para ser promovido agora, graças a Deus, fiz todo o curso no Corpo de Bombeiros daqui do Distrito de Santarém. Então, assim, eu consegui ver que quanto mais você luta, mais você consegue, mas tem que ter sempre um pé atrás. Porque nós não estamos na nossa terra, nós estamos aqui de passagem, né? E isso tem a ver com tudo, tem a ver com a casa onde você mora, tem a ver com o trabalho que você está desempenhando, tem a ver com as amizades, né? Então, eu acho que isso tudo influencia. Agora, sim, nós temos muitos casos aqui, inclusive eu conto isso também no meu canal do YouTube. Depois, se puder, eu ia pedir para deixar aqui na descrição, para o pessoal que quiser acompanhar. Mário Sobral. E assim, eu vejo que as pessoas passam por muito golpe, muito golpe. Cara, de bobeira, por não perguntarem, por não querer saber, por querer tudo mastigado,
por não querer pesquisar informação, entendeu? Não querer saber. As pessoas simplesmente querem tudo de mão beijada, não querem correr atrás de nada. E isso faz com que elas paguem um preço caro. Temos N casos aqui de pessoas que vieram para alugar casa, deram 600, 700 euros, 1.300 euros a outra deu aqui na mão de uma enganadora aqui, que eles chamam de aldrabão. Ela deu aqui na mão da pessoa. A sorte é que a gente conhecia, né, a dona real da casa, e a dona da casa obrigou a mulher que recebeu o dinheiro a devolver, senão ela ia na PSP, né, que é a polícia daqui. Então, assim, só por isso é que eles já, né, tiveram o dinheiro devolvido. Mas eu reparo que as pessoas... São ciclos de imigração, entende? São ciclos de imigração. Infelizmente, é assim. Mas eu acho que Portugal é bom, eu não acho que Portugal seja ruim. O que eu acho é que a gente tem que se adaptar, e adaptar custa. Em alguns casos custa dinheiro, em outros casos custa saúde emocional, em outros casos custa paz, enfim. Mas cada um é que vai dizer aquilo que realmente importa para si, né? Para mim pode ser importante estar vivendo num lugar onde eu tenho atendimento médico. Mas talvez para você que está ouvindo, não seja tão importante isso. Talvez você queira um lugar onde os seus filhos possam passear e você possa ficar descansado, né? Então, o que é importante para mim pode não ser importante para você, mas você tem que pesquisar aquilo que realmente é interessante, é importante, o que te motiva a sair do Brasil, a sair do país que você tiver, para ir procurar uma vida nova. Muito caso aqui de tráfico de seres humanos, tráfico de drogas. Infelizmente, organizações criminosas estão vindo para Portugal com essa imigração em massa que está tendo, né? Essa venda do sonho português, né? Eu acho que já não é... Hoje eu acho que, claro, ir para os Estados Unidos é sempre muito bom, as pessoas pensam muito em migrar para aí, mas infelizmente a mídia brasileira vende o sonho de que viver em Portugal é o paraíso. Não estou dizendo que seja de tudo ruim, mas não é tudo aquilo como sempre dizem, né? A gente tem que estar sempre atento para saber aproveitar aquilo que é bom e se proteger, né? Nos proteger as nossas famílias daquilo que é ruim e que pode nos trazer dano. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela paciência de vocês aí. Ana, obrigado pelo espaço que você tem aberto aí para a gente poder contar as nossas histórias de imigração, né? Não é fácil para quem passa na pele resumir 6 anos de Portugal em 40 minutos ou 30 minutos de áudio. Mas é isso aí. Eu desejo a todo mundo a todos que estiverem ouvindo, que quiserem imigrar, que estiverem planejando imigrar, planejem, pesquisem, independente do lugar para onde vocês vão. Cara, se vocês pesquisarem, se vocês fizerem o dever de casa, tenho certeza que vai dar certo. Desculpa. Tenho certeza que vai dar certo, independente do país que vocês estiverem pensando de ir, porque quanto mais você pesquisa, quanto mais você se informa, mais bem preparado para enfrentar as adversidades você vai estar. E isso não tem a ver com dinheiro, tem a ver com conhecimento. Às vezes vale mais você não ter dinheiro, mas conhecer boas pessoas, do que você ter muito dinheiro e não ter conhecimento nem informação. Beleza, pessoal? Vou ficando nessa daqui. Se inscreve lá no meu canal. Um abraço para vocês.